Kikoro é o aventureiro mais forte que quer se aposentar e ter uma vida normal. Para conquistar sua liberdade, ele precisa treinar 5 garotas mágicas para se tornarem suas sucessoras. Mas quando todas elas acabam sendo inúteis e meio esquisitas, ele acaba quebrando elas em vez disso. Tudo começa em um certo dia, quando Kikoro diz ao oficial da guilda, Inomi, que quer largar o emprego porque percebeu que está desperdiçando sua juventude treinando e lutando contra monstros como Saitama, quando deveria estar pegando as vilãs como todo mundo da sua idade. Como ele é o caçador mais forte da cidade, Inomi tenta convencê-lo a ficar, prometendo apresentá-lo a uma nova recruta fofa. Nesse momento, uma garota de cabelo roxo com curvas nos lugares certos aparece e se apresenta como Hitomo, a nova recruta na área das artes marciais. Kikoro fica fascinado por ela, já que nunca tinha visto uma artista marcial antes, então Inomi pede para Kikoro completar a primeira missão dela junto com ela e ele aceita. Enquanto ele encara Hitomo, Inomi acha que ele tá apaixonado por ela, mas na verdade o cara tá planejando secretamente que ela ocupe o lugar dele se for forte o bastante. Quando eles chegam à floresta, Hitomo informa Kikoro que alguns slimes estão se aproximando, e Kikoro fica impressionada por ela conseguir detectar monstros à distância graças à sua genética híbrida de humano e besta. No entanto, a cabeça de vento sai do esconderijo e se curva diante dos slimes, explicando que essa é a maneira correta de começar uma briga de artes marciais. Kikoro manda ela prestar atenção, mas ela não escuta, então os slimes atacam e usam todas as técnicas secretas do Didi nas áreas sensíveis dela. Isso coloca Kikoro em uma situação complicada, porque ele precisa tocar em sua parceira para salvá-la. Mas ela lhe dá consentimento, então ele tira os slimes de cima dela. Enquanto termina com os slimes, ele explica para ela que a melhor maneira de derrotar slimes é perfurando seus núcleos. No entanto, quando ele pergunta se ela tem uma arma, ela afirma que o corpo dela é arma, mas Kikoro acha isso bobo, já que ela nem consegue proteger o próprio corpo. Ela então avisa que há outro monstro à frente, e ele se consola com o fato de que pelo menos a habilidade de reconhecimento dela é ótima. Enquanto caminham em direção ao monstro, Kikoro explica para Hitomo que o estilo de luta direta de artista marcial dela é inútil na floresta, e que o melhor é observar os monstros com cuidado e emboscá-los. Mas Hitomo reclama que isso é injusto, porque artistas marciais são treinados para lutar de frente, sem truques sujos. Pouco depois, eles encontram um grande urso e Kikoro pede para Hitomo se esconder como apoio enquanto ele faz o primeiro ataque, então ela promete dar o seu melhor. No entanto, o urso a vê imediatamente e ela tenta enfrentá-lo de frente, mas o urso a coloca na chave de submissão mais suspeita que se pode imaginar. Ao ver isso, Kikoro percebe que ela é exatamente o oposto dele, já que tem tantas células cerebrais quanto uma meia molhada. Mas depois de matar o urso com uma flechada, ele acha que ela fez um bom trabalho servindo de isca. Logo depois, eles voltam para a guilda, onde Kikoro explica para Inomi que pretende levar uma vida tranquila na faculdade depois de largar o emprego, mas que precisa encontrar um bom sucessor primeiro para que a cidade fique segura. Como Hitomo não está apto para a tarefa, Inomi o apresenta uma nova recruta chamada Midina. Mas Kikoro se pergunta se ela é capaz de lutar, já que é apenas uma loli. No entanto, Midina diz que não quer trabalhar com o torcedor imundo do Arsenal, mas Kikoro afirma que não tem interesse em ser lavador de roupas humano, o que a deixa tão furiosa que ela o acerta na cabeça com seu bastão. Algum tempo depois, o trio parte para sua primeira missão juntos, e logo encontram um slime. Então Kikoro envia Hitomo para atacar o Rimuro de segunda categoria, enquanto ele e Midina observam escondidos nos arbustos. No entanto, a idiota comete o mesmo erro do dia anterior, e a gosma começa a atacá-la. Enquanto Hitomo luta com a gosma, Midina quer ajudar, mas Kikoro a impede e explica que decidiu ser mais sensato do que no dia anterior para que as coisas corram melhor. No entanto, o boneco acaba sendo violentado pelos slimes novamente, então ele finalmente intervém e a salva dos slimes. Depois disso, Midina cura Hitomo de seus ferimentos e Kikoro fica surpresa com a rapidez com que ela se recupera, então Midina explica que é uma prodígio da magia, no mesmo nível do Doutor Estranho. De repente, um Mega Slime aparece e Kikoro informa que será difícil acertar o núcleo devido ao seu tamanho, então Hitomo ativa um golpe de artes marciais que aumenta seu poder de ataque quando ela contra-ataca. No entanto, o Slime a ignora e ataca Midina em vez disso, mas Kikoro a salva da queda. Depois que o Slime vai embora, Kikoro percebe que seus planos de aposentadoria foram por água abaixo porque ele não tem experiência em liderar grupos e agora precisa treinar 2 cabeças duras. Alguns dias depois, um cara chamado Will chega ao salão da guilda e agradece Inomi pela ajuda, e ela diz que ele pode aparecer a qualquer momento. Kikoro os observa porque sabe que Will é um de seus mentores que está se aposentando para assumir a fazenda de maçãs da família. Will faz um carinho na cabeça de Kikoro enquanto garante que ele não precisa se preocupar, já que agora ele é o craque da cidade.
Ele sente que Kikoro tá triste com sua partida, mas na verdade Kikoro tá irritado porque a aposentadoria do principal caçador significa que ele não pode mais se aposentar. Algumas horas depois, Kikoro ainda tá chateado com a saída de Will, então Inome o anima informando que ela tem 2 novos recrutas para se juntar ao grupo dele. No entanto, ela menciona que as duas são garotas jovens, o que o deixa ainda mais irritado, mas Hitomo fica animada por ganhar mais amigas. Inome revela que as duas integrantes são uma cavaleira e uma feiticeira negra, e isso faz Kikoro se interessar de repente por elas, porque ele sabe que são profissões extremamente poderosas. Nesse momento, uma garota entra e tira um cochilo na mesa deles, e Inome apresenta como Dona a feiticeira negra. Mas Kikoro fica preocupado porque ela não demonstra nenhuma motivação para fazer qualquer coisa. Inome afirma que Dona tem uma paixão ardente, mas Dona a contradiz dizendo na lata que não quer trabalhar. Ao ouvir isso, Kikoro decide deixá-la para trás, já que não tem tempo para treinar novata sem alma. Mas Dona O puxa de volta e pede para deixá-la trabalhar com eles porque ela precisa ganhar vida. Logo depois, eles chegam à floresta, e Kikoro percebe que seu time atual tá pior que os Lakers, então ele pensa em uma formação que possa ajudá-los na batalha. Quando Hitomo pergunta sobre Midina, Kikoro explica que ela foi para a escola, e que ela ainda tá um pouco exausta depois da missão do dia anterior. No entanto, Hitomi ainda tá radiante de confiança depois de trabalhar 3 dias seguidos, e Kikoro percebe que isso se deve à sua habilidade natural como humana bestial. De repente, Dona A abraça por trás e começa a elogiá-la por ser tão animada e cheia de energia. Nesse momento, Hitomo sente a presença de um monstro por perto, então ela diz para Kikoro descansar enquanto vai enfrentá-lo, prometendo dar o seu melhor para corresponder às expectativas. No entanto, segundos depois, a fera coloca em uma chave de submissão de cabeça para baixo, enquanto trata o rosto dela como um picolé. Então Kikoro chama a Dona para lutar, mas é que ela desaba de exaustão. Kikoro fica surpresa ao perceber que ela tem menos resistência do que Rick Ross, então Dona explica que feiticeiros negros geralmente ficam um ano inteiro dentro de casa estudando muito. Ela então lembra que o urso tá prestes a roubar o cartão V da Hitomo, então Kikoro a salva. Hitomo pede desculpas por ser inútil, mas ele a repreende, dizendo que ela não deveria se preocupar em cuidar dele se nem consegue cuidar direito de si mesma. Isso faz com que ela se sinta mal, então ele faz um carinho em sua cabeça enquanto diz para ela cuidar mais de si mesma, já que ele se importa com ela, e isso a faz corar até a Donati estragar o momento romântico dos dois. Kikoro diz para a Dona provar seu valor fazendo alguma coisa com relação ao covil do monstro atrás dela. Mas de repente alguns monstros coelhos pulam para fora do covil. Hitomo começa a acariciá-los, achando que são criaturas fofinhas, mas um dos coelhos de repente perfura sua barriga, e Kikoro explica que, apesar da aparência fofa, eles são criaturas rápidas e poderosas. Enquanto os coelhos batem em Hitomo, Kikoro se pergunta se eles estão tão irritados porque o urso tomou conta da área ao redor do covil deles. Os coelhos na frente da Dona começam a bater no chão, mas Dona não quer lutar com eles porque ela cuidava de coelhos anos atrás. No entanto, um coelho de repente acerta o rosto dela, e isso a deixa tão irritada que ela ativa sua magia negra. Mas os coelhos desviam de todos os seus raios. Ao assistir isso, Kikoro percebe que a reação dela tá lenta, mesmo com poder perfeito, e pede para ele lutar ao lado dela. Mas Kikoro diz para ela prever os movimentos do inimigo antes de tentar de novo. Isso a surpreende, então ele explica que tá cuidando de novatos porque tá procurando um sucessor que permita a ele viver a vida de comédia romântica com a qual sempre sonhou. Ao ouvir isso, Dona conclui que ele é só mais um egoísta, e ela se vira para pedir ajuda ao Hitomo só para ver que os coelhos estão devorando seus bolos. Ela então percebe que Kikoro tá se contorcendo no canto como um zumbi sem cérebro. Então ela pede para ele ajudá-la se tá preocupado, mas ele explica que ela precisa melhorar sozinha. De repente, alguns coelhos começam a atacá-la, e ela tenta revidar, mas os coelhos a dominam e comem o pudim dela bem ao lado do Hitomo. Kikoro decide intervir, mas de repente, Dona vai pro modo Super Saiyajin e lança um feitiço poderoso que acerta seus próprios companheiros de equipe em vez dos coelhos. Quando eles voltam pro salão da guilda no chão, Dona culpa Kikoro por não tê-los ajudado. Mas de repente, uma cavaleira chamada Hana chega e se apresenta como a velha amiga da Dona. Dona garante a Kikoro que as habilidades de luta da Hana são de verdade, e Hana afirma que não tem pra ninguém quando o assunto é combate corpo a corpo. Ao ouvir isso, Kikoro comemora porque sente que sua aposentadoria tá muito próxima. Um tempo depois, Hana revela através de um comercial de TV que ela é a herdeira de uma empresa de equipamentos chamada Najin Sports, e isso choca todo mundo. Ela pede para que a tratem como igual, mas assim que eles saem da sala, um verdadeiro exército de fãs aparece para receber a Hana. Enquanto eles vão para a missão, os seguranças da Hana pedem para Kikoro cuidar dela porque existe um lado dela que está escondido.
Quando eles entram na floresta, Kikoro tenta ligar pra Dona pra perguntar a ela, mas vê que ela faltou ao trabalho pra jogar videogame, e Hana implora pra que ele a perdoe. Logo depois, eles encontram alguns slimes, e Hitomo tenta atacá-los. Mas Kikoro os destrói rapidamente para evitar outra cena estilo Brazzers. Nesse momento, um javali gigante investe contra eles, mas Hana o derruba com um único golpe, fazendo com que Hitomo fique babando por ela. Hitomo então avisa que um grupo de javalis está chegando, e todos tentam fugir. Mas Hitomo escorrega e cai em um lugar onde fica cercada por ursos. Ela se levanta, pronta para revidar, mas os javalis começam a devorar seus pêssegos. Então Hana decide usar uma habilidade chamada Frenesi, que troca a razão por poder. No entanto, assim que ela ativa, começa a agir mais burra que o Patrick Estrela, mas mesmo assim ela consegue destruir os javalis. Depois, ela tira a armadura e começa a sufocar Kikoro com seus enormes atributos até ele perder a consciência. Quando eles voltam para o salão da guilda, Kikoro conta para Inoma que Hana fez a maior parte do trabalho durante a luta, e ela implora para Kikoro esquecer o seu lado selvagem que ele presenciou. Enquanto Kikoro reflete sobre sua situação atual, os guardas da Hana aparecem e pressionam ele a cooperar com ela. Mas ele fica frustrado ao perceber que não ganhou nada treinando seus 4 novos recrutas. Vários dias depois, Hitomo tá na floresta sendo devorada por um monstro árvore enquanto seus parceiros assistem. Kikoro ordena que Dona pare o monstro árvore com magia de gelo, mas vê que ela também foi pega pelos cipós dele. Ao ver isso, Hana fica furiosa e ativa seu modo frenesi, mas seu cérebro vira mingau de novo, então Kikoro surta. Horas depois, Kikoro encontra as garotas na guilda e as repreende por serem um bando de sakuras recicladas. Imaena tenta se defender dizendo que é uma curandeira, mas Kikoro a cala ameaçando dar uma bronca nela na frente do grupo todo. Hana afirma que luta muito bem contra monstros, mas Kikoro reclama que ela derruba muito mais do que monstros quando tá no campo de batalha. Pra se defender, Dona mente dizendo que suas pernas falham enquanto luta contra monstros por causa do medo, mas Kikoro aponta que ela não é tão sensível assim. Hitomo então pede desculpas por atrapalhar todo mundo e promete se sair melhor no dia seguinte. Mas Kikoro informa que o dia seguinte é de folga e diz pra ela descansar dessa vez, já que tá lutando há 5 dias seguidos. Ele então recomenda que todos saiam para se divertir em algum lugar, e Hana acha uma boa ideia para eles se entrosarem, então os outros concordam. No dia seguinte, Hana caminha pela cidade enquanto todos os tarados ao redor ficam olhando para os castelos saltitantes dela e ela acaba encontrando Hitomo, que elogia seu vestido elegante. Hana pergunta por que ela tá usando uma roupa tão aberta, então Hitomo explica que, de onde ela veio, as pessoas normalmente usam essas roupas para esportes, porque são baratas e fáceis de se movimentar. Ela então revela que é a única coisa que tem no guarda-roupa, então Hana decide que elas vão comprar roupas naquele dia, o que a deixa ainda mais animada. Hana pergunta se ela é da província de Gurin, mas ela revela que mora sozinha na província de Barou, o que faz Hana concluir que ela é uma garota forte e independente. Quando Dona chega, ela primeiro reclama que não se encaixa na competição de encarar melões delas, mas Hitomo elogia o vestido Temu Barbie que ela tá usando. No entanto, Dona afirma que a roupa da Hitomo é muito esquisita, então Hitomo mostra pra ela que seu nome tá escrito na área do enredo da roupa pra garantir que ela não a perca. De repente, Maidena chega com outras 2 garotas usando uniformes idênticos e explica para elas que não há motivo para preocupação, já que estão apenas em um encontro normal. Elas avisam para ela se comportar com moderação e vão embora. E Maidena se sente aliviada porque as garotas do conselho estudantil finalmente a deixaram ir. Enquanto caminham juntas, Dona e Hitomo começam a zoar Maidena chamando-a de anjo, assim como as outras 2 garotas a chamaram, então ela começa a gritar com elas também. No entanto, Dona coloca na frente da fila para que elas andem em ordem de tamanho de enredo. No salão da guilda, Enomai entrega a Kikoro um documento que revela que 17 guardas homens e 9 guardas mulheres foram mortos na província no último mês. Ele diz que se sente inseguro em relação às vítimas femininas porque os monstros da floresta têm um jeito estranho de lutar contra garotas, e eles são particularmente obcecados pela Hitomo de um jeito esquisito. Enquanto ele descreve os atos dos monstros, Enomai se desespera e explica que os monstros normalmente atacam as pessoas para obter mana de sua carne e fluidos corporais. Ao ouvir isso, Kikoro percebe que os monstros estão mantendo Hitomo viva porque ela possui um mana mais refinado do que a maioria das pessoas, e eles não querem acabar com tudo de uma vez. Mas ele decide não negligenciar o risco de morte. Enquanto ele pensa em soluções, Enomai ri e diz que está preocupado com as garotas, e admite que está se contradizendo ao se preocupar com elas quando deveria estar descansando.
Enquanto isso, as garotas estão relaxando em um restaurante, curtindo alguns doces juntas, e Donna pede para as meninas falarem sobre suas vidas amorosas. No entanto, Donna revela que não tem uma história de amor porque seus pais são rigorosos, e até naquele momento ela está sendo vigiada por vários espiões disfarçados enviados por eles. Maidana também diz que nunca namorou ninguém por causa de sua posição, e Hitomo acrescenta que seus próprios dias também são cheios de treinamentos. Donna admite que está na mesma situação que elas, já que é uma reclusa, e sugere que Kikoro poderia acabar namorando uma delas, mas isso faz todas ficarem coradas. Ela então liga para Kikoro e pergunta com qual delas ele gostaria de namorar. Mas Kikoro destrói os sonhos delas ao escolher Enoma e sem hesitar, e elas percebem que não tem como competir com ela. Depois do jantar, Hitomo caminha pela estrada, feliz por ter se divertido tanto com as garotas, e decide sair com Kikoro da próxima vez. Ela sente a presença de Kikoro no caminho abaixo, então corre para encontrá-lo, mas acaba caindo e aterrissando com seu potinho de mel diretamente no rosto dele. O corpo dela começa a tremer de tanta estimulação, mas Kikoro percebe que o bolinho dela tem um cheiro mais tentador do que uma torta de maçã recém-assada. No entanto, o corpo dele começa a sentir algo estranho, e ele se pergunta se é a mana que está causando isso. Mas Hitomo pergunta se ele está carregando uma faca, fazendo-o perceber que sua Excalibur está cutucando a cabeça dela. Quando ele tenta tirá-la de cima, Donna de repente tira uma foto deles enquanto as outras garotas surtam. E ele tenta se explicar, mas ela ameaça levar a foto para o tribunal. No dia seguinte, Inomai pede desculpas à sua colega, Ezene, por ter deixado para ela o trabalho de recepção durante o jantar, mas Ezene diz que tá tudo bem e acena se despedindo. Logo depois, Enomai se junta a Kikoro na floresta porque quer investigar o comportamento dos monstros que ele contou para ela. Mas Hitomo se preocupa porque Enomai não tem permissão para entrar na zona de perigo, então ele explica que tá tudo certo desde que ela tenha sua autorização. Inomai revela que normalmente pede para Kikoro acompanhá-la em pesquisas ecológicas e que consegue usar magia defensiva simples, então Kikoro informa Hitomo que o trabalho dela é afastá-los dos monstros mais fortes e lutar contra os mais fracos. Enquanto exploram a floresta juntos, Enomai pergunta a Kikoro como eles investigariam os monstros, então ele explica que ela só perderia para um monstro e depois seria zoada como sempre. Isso faz com que ela conclua que Hitomo é inútil para ele, mas Kikoro diz que ela é a melhor parceira para ele na maioria dos dias porque age como seu hack de observação pessoal. De repente, Hitomo cai em um buraco e uma cobra ataca de repente, então ela luta para se livrar dela. Kikoro informa que a cobra não é venenosa, mas a cobra começa a brincar com o corpo dela, então Enomae pede para Kikoro ajudá-la. Quando ele se afasta para ajudá-la, outra cobra ataca Enomae e rasga sua roupa, revelando as armas de destruição em massa no peito dela, o que faz Kikoro surtar. As cobras então começam a devorar seus plots, enquanto Kikoro assiste como um verdadeiro tarado, e ela implora para que ele ajude, então ele destrói a cobra e ajuda a se livrar dela do corpo. Depois disso, eles se encontram com Hitomo, que já está prestes a explodir, então eles ajudam também. Quando eles voltam para a guilda, Enomai apresenta Essene como sua filha, e Essene a recebe com um abraço. Alguns dias depois, a guilda faz um exame médico, como costumam fazer no início de todo ano, e Kikoru coloca a camisa de volta já que seu exame está concluído. De repente, a enfermeira começa a surtar porque o médico sumiu, e ela fica pensando no que fazer até ver Kikoro parado lá dentro. A enfermeira, Misu, pede para ele ser o médico substituto e explica a lista de nomes que eles têm. Mas o último, já que ainda faltam 4 pacientes para serem examinados, mas ela não consegue chamar o médico de volta porque não tem telefone. Kikoro pede para Misu fazer o trabalho do médico no lugar dele, já que ela tem mais conhecimento, mas ela explica que seu corpo minúsculo de duende não cabe no jaleco do médico e começa a chorar, implorando para ele ajudá-la para que ela não seja demitida. Ele então aponta que os examinados iriam reconhecê-lo, já que todos são guardas, mas ela sugere usar uma máscara e cobrir o rosto dele com uma bandagem. Quando ela termina a transformação dele em médico, Kikoro tá parecendo uma múmia e reclama que não tá familiarizado com todas essas coisas técnicas. Mas ela diz para ele não se preocupar porque os examinados restantes são jovens que não teriam nenhuma doença séria. Ao ouvir isso, Kikoro começa a suspeitar desses 4 examinados, e seus medos se confirmam quando eles se revelam como os 4 membros do seu grupo. Para manter sua identidade em segredo, Kikoro se dá um nome estiloso de Doutor Assassinato, mas imediatamente começa a surtar quando vê o equipamento de análise de urina, então Miso garante que vai cuidar dessa parte. Durante o exame, Hitomo consegue medir a altura e o peso das garotas, e Misu as leva para uma sala separada para medir o tamanho dos seios, o que faz com que ele se sinta aliviado. No entanto, ele ouve Misu surtando ao descobrir que os melões da Hana marcaram 110 na escala, e o cérebro dele também começa a pirar.
Depois da medição, Misu chega para avisar que é hora de checar os batimentos cardíacos da Hana, e ele percebe que estaria encrencado se agisse de um jeito que levantasse suspeitas. Então ele faz sua melhor imitação do Aizen enquanto pede para ela tirar as capas do enredo. No entanto, Mizu informa que ela só precisa abrir a parte do peito do vestido, então ele reformula o que disse. De repente, Hana tira toda a cobertura e revela seus enormes tanques de leite em todo o seu esplendor, e essa visão simplesmente faz a mente do Kikoro viajar para outro planeta. Quando Misu pede para ele examiná-la, ele pega o estetoscópio, mas suas mãos começam a tremer porque ele sabe que as guardas da Hana vão acabar com ele com fatalities do Mortal Kombat se descobrirem o que ele está prestes a fazer. Ele acaba colocando o estetoscópio em um dos sacos de leite dela, então Misu avisa que ele deveria colocar na base do peito dela. Enquanto ele a examina, seu cérebro do tamanho de uma bala de menta entra em curto, mas ele finalmente termina e a próxima pessoa da lista revela-se a Dona. Quando ela abre seu pacotinho, Kikoro começa a surtar de novo ao perceber que ela é, na verdade, uma donzela muito bonita. Depois do exame dela, Maiena chega para ser examinada, mas Kikoro acaba checando as costas dela em vez disso porque não quer ativar seu foguete de bolso de novo. Quando Misu o questiona sobre isso, ele explica que está incomodado com um hematoma na parte inferior das costas dela. Então ela explica que é um selo que foi dado a ela para permitir que usasse magia branca. Ela então assume a posição disfarçada favorita do Kikoro para que ele possa examinar suas costas direito. Mas quando ele começa a examiná-la, suas mãos começam a tremer em super velocidade, fazendo o corpo inteiro dela vibrar. Depois, Itomo entra pro exame dela, e Kikoro fica aliviado por ela ser a última pessoa, já que está acostumado a vê-la em posições malucas. Mas de repente ela começa a agir envergonhada. Quando ela abre seus pacotes de leite, Kikoro surta, se perguntando por que logo ela, de todas as pessoas, tá agindo como uma princesa da Disney intocada. E quando ele coloca o estetoscópio no coração dela, percebe que o coração tá batendo mais rápido que as baterias em um show do Michael Jackson. De repente, ela começa a fazer sons de mocinha, e isso faz Kikoro surtar ainda mais. Após o exame, Misu começa a elogiar Kikoro por ter feito um ótimo trabalho, mas Itomo de repente chama seu nome sussurrando para ele, fazendo congelar de choque. Depois que ela sai, seus dois neurônios finalmente funcionam e ele percebe que ela o reconheceu pelo cheiro, e isso faz com que ele desmaia. No dia seguinte, as duas lolis do time estão fazendo alongamentos em um campo de grama, enquanto Kikoro explica para elas que decidiu dividi-las em equipes física e mágica e montou um menu de treinamento para que possam aprender corretamente o básico. Como ele não pode ensinar a elas como lançar feitiços, decide que elas vão fazer um treino físico porque não são boas em atividades físicas. Mas Maiena começa a reclamar que preferia ter a Hana como treinadora em vez do Kikoro e da Dona, que ela vê como uma dupla do mal. Quando chega a vez da Dona de alongar, Dona diz pra Maiena que gosta dela porque ela é pequena e desajeitada, mas Maiena a imobiliza no chão enquanto grita com ela por soltar insultos em vez de elogios. Enquanto as duas briguentas discutem, Kikoro puxa a Maiena para longe e diz para elas focarem nos alongamentos. Então Dona convida Maiena para fazer alguns alongamentos tranquilos com ela. No entanto, quando Maiena se junta a ela, Dona de repente estica suas costas em uma posição dolorosa e Kikoro tenta ajudar, mas pula para trás ao perceber que os pequenos bumbuns delas estão aparecendo por baixo das camisetas. Eventualmente, as duas cabeças de vento desabam e começam a ofegar no chão, então Kikoro grita com elas por ficarem exaustas antes mesmo do treino começar. Logo depois, Kikoro corre com as meninas, mas Dona desmaia porque nunca fez um exercício aeróbico na vida. Depois, Kikoro orienta elas enquanto fazem abdominais, mas Dona desiste de novo e começa a gritar com ele por não ter encerrado o treino quando ela desmaiou antes. Ele explica que precisa forçar um pouco para que ela pelo menos alcance os requisitos mínimos de preparo físico de um aventureiro, mas ela ainda reclama que não consegue continuar porque o quadril dela já era. Uma hora depois, as meninas tomam um pouco de água para se refrescar e começam a discutir sobre quem treinou melhor. Mas Maiena de repente desaba, então Kikoro a segura e pede desculpas por não ser um treinador profissional. No entanto, ela torce o tornozelo e decide que vai fazer o resto do treino só com a parte superior do corpo, mas Kikoro pede para ela se curar com magia branca. Então ela explica que não pode usar assim tão facilmente, já que a lesão foi causada por descuido dela mesma. Kikoro decide que eles devem encerrar por hoje, então Dona se oferece para carregar Maiena nas costas de volta para a cidade, e ela aceita. No caminho de volta, Kikoro observa as duas garotas finalmente se dando bem, e sente que conseguiram realizar algo durante o treino, mas de repente elas desabam e começam a brigar de novo. No dia seguinte, Hana e Hitomo estão deitados exaustos no chão depois do treino, e Kikoro admite que a luta deles foi um treino melhor do que o das duas lolis avoadas do dia anterior.
Durante a pausa, Hana admite que não tá no mesmo nível do Kikoro, já que nem conseguiu acertar um golpe nele. Mas ele revela que também estava desesperado, pois sabe que um único golpe dela o mandaria direto pro além. Ele explica que a Hana já é melhor do que um cavaleiro comum em termos de força, mas ela tende a depender do modo frenesi sempre que fica sobrecarregada, e isso geralmente leva a uma quebra na formação. Então ele aconselha que ela evite ativar esse modo quando seus companheiros estiverem por perto. Ao ouvir isso, ela pede desculpas, e Kikoro fica feliz porque conseguiu garantir sua segurança ao apontar a falha dela sem entrar em detalhes, sentindo que todo o objetivo do treino daquele dia era justamente dizer isso pra ela. Hana bebe toda a água de seu cantil, e Hitomo tenta oferecer uma bebida pra ela, mas Kikoro decide dar a ela seu cantil de água para que Hitomo também possa se manter hidratado. No entanto, ao abrir sua mochila, ele percebe que só trouxe uma garrafa de mana, mas Hitomo não entende o motivo. Então ele explica que trouxe para reabastecer a mana do Dom Mágico enquanto os treinava no dia anterior. Ele então entrega a garrafa para Hana, garantindo que vai matar a sede dela, e quando ela bebe, percebe que o gosto é realmente bom. Enquanto ela bebe, ele diz para Hitomo que ela se mexe demais e desperdiça energia lutando, por isso tá mais exausta no momento, mesmo tendo muito mais resistência do que ele. Ele aconselha que ela não tente vencer logo de cara, mas sim aprenda a fazer os oponentes se cansarem antes de finalizá-los, e Hitomo promete dar o seu melhor. Mas Kikoro duvida dela porque são as mesmas palavras que ela diz antes de ser atacada por monstros. De repente, Hana deixa a garrafa cair e começa a dançar como no Fortnite, e Kikoro percebe que ela entrou no modo frenesi, então sai correndo mais rápido que o A-Train para se esconder atrás de um arbusto. Quando Hana pergunta sobre Kikoro, Hitomo se enrola tentando inventar uma mentira convincente pra ele, e Kikoro se lembra da empregada da Hana dizendo pra ele perguntar pra Dana sobre esse modo bizarro, então ele liga pra Dana. Depois que ele explica o que aconteceu pra Dana, ela revela que Hana tá atualmente intoxicada por uma overdose de magia, e explica que o frenesi é o processo normal de enviar mana pro cérebro, removendo os limitadores. Mas no caso da Hana, ela fica bêbada antes mesmo da habilidade ser ativada. Dana admite que o poder e a resistência da Hana são de primeira classe, mas revela que a resistência mágica dela é tão baixa que ela não consegue nem suportar a própria mana. Então, o processo que ela vem usando até agora na verdade não é o verdadeiro frenesi, mas uma versão única que a empregada dela chama de frenesi das flores. No entanto, Dana aponta que isso é menos desgastante do que o frenesi principal com o limitador desligado, e a duração é curta porque ela tá usando mana rapidamente. Quando Kikoro vai ver as garotas, ele vê Hana brincando com os travesseiros naturais do Hitomo, mas fica se perguntando por que os efeitos do frenesi das flores dela estão durando mais do que o normal. De repente, Hana começa a tratar o corpo do Hitomo como se fosse um picolé, e Kikoro assiste tudo com total atenção já que não pode pagar OnlyFans em casa. Hana tenta abrir a roupa de treino do Hitomo para poder beber leite direto da fonte, mas Hitomo pula para longe enquanto explica que ainda não consegue produzir nenhum suco. Mesmo assim, Hana continua bebendo dos peitos dela, e Kikoro fica se perguntando por que a Hana normalmente sempre parte para cima dele quando tá no modo frenesi. Então Dana supõe que ela sente uma emoção intensa por ele, que pode ser amor. Dana então sugere que ele enfrente Hana todo machucado porque acredita que Hana não vai fazer nada imprudente se vê-lo ferido. Depois de encerrar a ligação, Kikoro sai do esconderijo e faz uma atuação digna de Leonardo DiCaprio enquanto finge estar machucado. Mas Dana de repente começa a morder o polegar dele, então ele se afasta dela de medo. No entanto, seus instintos de Gunner entram em ação quando ele diz a ela que também está machucado no rosto, então ela o derruba no chão enquanto trata o rosto dele como um picolé. De repente, Hana volta ao normal e fica tão envergonhada com a situação que dá um Hulk Smash no Kikoro, esmagando-o no chão. No dia seguinte, a equipe se depara com um urso gigante na floresta, e quando Hana avança para enfrentá-lo, Dana tenta apoiá-la com magia de raio, mas acaba eletrocutando a própria Hana. Hitomo corre para ver como Hana tá, mas o urso agarra, então Maidana fica super carregada e começa a reclamar, mas isso chama a atenção de outros monstros, que passam a atacá-los. Enquanto os monstros devoram as garotas, Dana fica furiosa e lança um feitiço de raio gigantesco, que derruba todo mundo ao redor. Mais tarde, naquela noite, a equipe faz um jantar chique para comemorar a primeira vitória em uma festa de novatos, e Dana começa a se gabar de como aniquilou os monstros, então Kikoro lembra que ela também machucou o grupo. Hitomo admite que não ajudou muito, já que não conseguiu derrotar nenhum monstro. Mas Hana diz que isso não é verdade porque ela salvou, e Dana culpa o ataque dos monstros nos gritos da Maidana. Quando Kikoro experimenta a comida, ele elogia as habilidades culinárias de Hitomo porque nunca imaginou que o urso que caçaram naquele dia pudesse ser tão gostoso. E isso a deixa feliz porque suas únicas habilidades de verdade são relacionadas a tarefas domésticas.
Dana então pergunta ao Kikoro se ele preferiria uma namorada que sabe cozinhar, e ele admite que esse é o sonho dele, então Dana propõe que elas façam uma competição de culinária para impressioná-lo. No entanto, Kikoro aponta que as outras garotas não vão conseguir cozinhar porque tem pessoas que fazem isso para elas em casa, mas elas dizem para ele não subestimá-las porque planejam ir além do limite. Logo depois, Maidana tá na cozinha lutando para descobrir como cozinhar um bife e Kikoro vai ver como ela tá, apenas para vê-la despejando um balde inteiro de molho de soja na panela. Enquanto a observa, ele percebe que os ingredientes dela estão corretos, mas ela só tá errando nas proporções e cozinhando uma maldição de grau especial em vez de comida. Ele então vai para fora para ver como estão as outras garotas, mas vê Dana dobrando fogo na churrasqueira e Hana fazendo um verdadeiro show enquanto bate na carne com um martelo. Logo depois, as 3 garotas apresentam seus pratos para Kikoro, mas eles parecem tão monstruosos que ele pede para elas assumirem a responsabilidade dando a primeira mordida. Assim que provam a comida, as roupas delas explodem como em um episódio de Food Wars, e quando perguntam a Kikoro quem venceu, ele diz que todas fracassaram miseravelmente. Quando as garotas recobram a consciência, Maidana pergunta para Hitomo qual era o ingrediente secreto dela, e ela revela que era o osso do amor do urso, fazendo Maidana surtar. Alguns dias depois, Hitomo caminha alegremente pela floresta, animada por fazer uma missão com Kikoro e Maena, enquanto Dona e Hana estão em outro lugar fazendo um treinamento físico especial só delas. Kikoro informa que a missão não é a caçada de monstros de sempre, pois eles estão na floresta para coletar algumas flores chamadas flores de lupin, que liberam um pólen com efeito silenciador quando suas pétalas são agitadas com força. Ele explica que o efeito silenciador não seria um problema para ele e para Hitomo, já que eles são lutadores físicos, mas uma conjuradora como Maena teria dificuldades para fazer encantamento se fosse afetada. Kikoro então diz que eles não precisam lutar contra nenhum monstro, mas pede para Hitomo ficar atento o tempo todo, e ela garante que vai dar o seu melhor. No entanto, ela tropeça e cai de cara no chão, então Maena repreende por sempre prestar só meia atenção em si mesma, e se oferece para curá-la. Mas Kikoro diz para ela não se preocupar porque aprendeu uma técnica nova. Enquanto ela assume uma postura de oração, seu corpo começa a brilhar, e ela explica que consegue controlar sua mana para usá-la para se curar. E mesmo que ela consiga curar o ferimento com sucesso, Maena e Kikoro ficam desanimados porque ela ficou melhor em mais uma habilidade que não é de ataque. No entanto, Maena explica que Hitomo não pode curar outras pessoas com seus novos poderes, porque a cura natural só funciona em feridas e doenças próprias, assim como remédios, mas feiticeiros brancos como ela conseguem curar os outros porque estão emprestando o poder do pássaro sagrado. Ao ouvir isso, Kikoro percebe que o brasão sagrado em sua lombar é a fonte do seu poder, mas Maena pergunta como ele sabe como é, então ele mente dizendo que viu em um episódio de The Boys. Ele então declara que é hora de continuar a missão de colher flores, e avisa para não tocarem nas pétalas. Mas quando Hitomu tenta dizer seu bordão, ele faz sinal para ela ficar quieta. Minuto depois, Maena tá colhendo algumas flores de lupin e sente que ainda há uma chance de serem atacados por monstros, mesmo sem intenção de lutar, mas ela tá discretamente com medo porque Kikoro está longe. De repente, um pássaro monstruoso aparece na frente dela e ela tenta se afastar, mas tropeça na cesta e cai sobre as flores de lupin, fazendo com que elas liberem seu pólen especial. Depois de inalar o pólen, Maena percebe que não consegue mais falar, e enquanto o monstro agarra, ela se pergunta por que Hitomo ainda não sentiu o cheiro dele. Enquanto isso, Hitomo tá colhendo seu próprio punhado de flores de lupin, enquanto reclama que o cheiro forte delas está tornando seu olfato inútil, e decide resolver isso escaneando a área com os ouvidos. Quando ela se vira, vê Maena acenando freneticamente com a mão enquanto implora por ajuda, mas como não consegue ouvi-la, ela acha que Maena tá brincando. Então acena alegremente de volta. Maena fica frustrada e se pergunta por que ela é quem está sendo atacada pelos monstros em vez de Hitomo, e lembra que o pássaro de pelúcia tem o hábito de coletar coisas brilhantes, então ela aponta sua varinha para ele. No entanto, o pássaro acaba agarrando ela em vez disso e usa seus tentáculos para colocá-la naquele tipo de situação de amarração que vocês, virgens, só fantasiam. Por sorte, Kikoro chega e a corta livre antes de derrotar o pássaro monstruoso. Quando Hitomo chega, ela conforta Maena com um abraço apertado, e Kikoro admite que a culpa é dele por tê-las deixado sozinhas. Itemo então percebe que Maena está com uma hemorragia interna, e Kikoro entende que ela não conseguiria curar isso até o efeito de silêncio passar, então pede para ela aguentar até chegarem à cidade.
No entanto, Hitomo pede para Kikoro deixe ela sozinha com Maena por alguns minutos porque tem algo que ela quer tentar. Assim que ele sai, Hitomo revela seus planos e abraça Maena com força enquanto ativa seus poderes de cura, explicando que está transferindo chakra para o corpo dela através do contato direto com a pele. Maena tenta argumentar que ela está perdendo tempo, mas percebe que agora consegue falar de novo, então elas começam a comemorar. Depois de colocar seu equipamento de volta, Hitomo chora ao admitir que ela é a razão de Maena ter se metido em problemas, e diz que está feliz que Maena esteja bem. Ao ver isso, Maena segura a mão dela e diz que ela é mais adequada para o papel de suporte, tanto pelas habilidades quanto pela personalidade, e que não nasceu para ser uma artista marcial, mas isso faz com que ela surte. No dia seguinte, Kikoru está no salão da guilda, e Zain pergunta se as garotas vão aparecer naquele dia, mas ele responde que não, porque elas têm exames médicos marcados para aquele dia. Ele decide caçar monstros sozinho naquele dia, porque a presença delas até agora o impediu de escolher seu próprio trabalho. Mas Zain diz para ele sair para um encontro em vez disso, e conta para Enomi que o ama porque ele é confiável. Kikoro sabe que seria jogado numa prisão subterrânea se fosse pego, então tenta recusar de forma suave, mas ela dá o troco dizendo que na verdade não tem sentimentos por ele. O cara começa a surtar enquanto pergunta por que ela queria sair com ele. Então, Zain explica que quer um encontro que envolva os três, porque ela quer que Kikoro se case com Enomi e vire seu novo papai. Isso faz os dois adultos surtarem, e Enomi diz pra Zain que ela não vai se casar com Kikoro. Mas essas palavras atingem direto a alma dele, então ele diz que vai embora pra casa naquele dia. De repente, Enomi desmaia, então eles a levam pro hospital, onde aconselham que ela descanse porque está se sobrecarregando de trabalho. Enquanto cuida de Enomi, Izzy pede para Kikoro ajudá-la a trocar de roupa, mas ele recusa porque não quer que a situação suspeita da floresta se repita. No entanto, quando ele entra no quarto, vê que Zaina vestiu com as roupas de trabalho favoritas da Angela White, e ela pede para ele checar a temperatura dela antes de sair correndo. Enomi dá permissão para Kikoro checar sua temperatura, então ele encosta a testa na dela para medir. Mas ao ver os fábricas de leite avantajados dela, o cérebro dele começa a ferver, então ela acha que ele também tá com febre. Ele então percebe que ela está coberta de suor, então a ajuda a se secar. Ela pede desculpas por colocá-lo em uma situação difícil com as garotas, mas também admite que ele se tornou uma pessoa muito melhor porque ajudou elas a se tornarem verdadeiras aventureiras. No entanto, o Bro não consegue ouvir uma palavra do que ela diz por causa de todos os plots na frente dele. Mas Mizo aparece de repente e revela que o hospital a demitiu depois de saber do incidente do outro dia. Ela garante a ele que vai ficar tudo bem, já que não revelou sua identidade para eles, e leva Zain para fora do quarto. Inomi fica preocupada com Zain e tenta ir atrás dela, mas acaba caindo em cima de Kikoro, fazendo com que o cavaleiro negro dele se levante. Vários dias depois, alguns aventureiros estão em perigo na floresta, e o mago sugere voltar para a cidade, mas o cara de armadura pergunta como eles vão derrotar um monstro inseto na frente deles se estão separados da companheira chamada Enomi. Na manhã seguinte, Enomi informa Kikoro e Dona que uma grande aranha repelente foi encontrada no dia anterior durante uma busca na floresta Mebuki. Mas Dona não sabe o que é uma aranha repelente, então Kikoro explica que é um monstro que consegue sentir a sede de sangue dos oponentes e desviar de qualquer ataque. Os dois aventureiros que enfrentaram a criatura, Yu e Senlik, explicam que os sentidos de aranha do monstro tornaram seus ataques inúteis, e Dona percebe que foi chamada para essa missão porque lutadores de curta distância estão em desvantagem contra ele. Yu começa a reclamar, dizendo que a aranha poderia aniquilar qualquer um com uma única mordida, e que seus fios são mais fortes que ferro. Então Enoma pergunta a Kikoro se ele acha que consegue derrotá-la. Kikoro admite que seria um oponente difícil por causa de seus poderes, mas ele confia que Dona pode dar conta do recado. No entanto, Yu diz para ele desistir, porque a habilidade de detecção da aranha tem um alcance maior do que qualquer outra aranha repelente, já que ela consegue ver seus oponentes a quilômetros de distância. E Senlik afirma que um monstro grande não é adequado para Kikoro, já que ele ganhou fama derrotando monstros pequenos. As palavras duras deles perfuram a alma dele como punhais, então Dona pede para eles pararem de atormentar seu rei emocionalmente frágil. Horas depois, Kikoro e as garotas chegam à floresta, e Kikoro explica que a missão deles é resgatar alguns aventureiros que ainda estão presos na floresta, mas ele menciona que o monstro não é um bom adversário para eles. Por causa disso, ele pede para Hitomo procurar pelo guarda desaparecido enquanto evita o monstro e dá a Maedena a tarefa de curar os guardas caso estejam feridos, enquanto Hana cuida do guarda de emergência. Ele sente que deveria ter feito uma divisão ideal de funções, mas quando lembra que as garotas sempre acabam em situações estranhas, percebe que não adianta porque nunca vai conseguir o resultado ideal. Então ele avisa Hana para não usar o frenesi.
Enquanto exploram a floresta, Kikoru mantém distância de Hitomo e dos outros e explica para Dona que é mais segura assim, porque lutar com 4 novatos é um peso, já que eles caminham em outra direção. Dona diz que gostaria de estar no grupo de resgate, porque acha que não seria útil contra a aranha mortal, mas Kikoru explica que o monstro evita ataques sentindo a área do corpo em que o ataque está focado, o que significa que o ataque de iluminação de grande alcance dela é uma ameaça para ele. Ele então sugere que eles usem o método de caça para enfrentá-lo, mas Dona não sabe o que isso significa, então ele explica que ela poderia bloquear todas as rotas de fuga do monstro com magia de fogo. Enquanto isso, Hitomo está presa no ninho de um monstro, e Maedena grita com ela por ter caído em uma armadilha sobre a qual já havia avisado. Quando Maedena tenta ajudá-la, Hana a impede e informa que a teia da aranha é forte e elástica, e Hitomo tenta afastar Maedena, mas acaba puxando-a para a armadilha também. Maedena luta para escapar, mas isso só faz com que elas fiquem em uma posição de luta intensa, então Hana acende um fósforo para queimar as teias. Do outro lado da floresta, Dona queima alguns dos ninhos de aranha com magia de fogo, e fica surpresa que realmente funcionou. Então Kikoru explica que o principal componente da teia de aranha é proteína, mesmo sendo tão forte quanto o ferro. Enquanto avançam, Kikoru explica que o plano é ele servir de isca, atraindo a atenção do monstro enquanto ela incendeia os arredores com chamas. Mas, de repente, a aranha os embosca, então Kikoru a puxa para fora do perigo. Depois de jogar a Dona pro lado, Kikoru tenta atacar, mas a aranha revida com um golpe próprio, que ele consegue desviar. Kikoru então pede para Dona seguir o plano queimando a área e parte para enfrentar a criatura, mas ela reclama que eles estão se movendo rápido demais para ela conseguir focar o ataque, então Kikoru diz para ela não se preocupar com ele. Ao ouvir isso, ela ativa seu feitiço de chamas, mas a aranha desvia, então Dona pede desculpas por ter falhado. Kikoru percebe que a aranha entendeu a intenção deles de prendê-la, então decide tentar outro plano, mas de repente a aranha ataca a Dona por trás. No entanto, Kikoru pula na frente e leva o golpe no lugar dela, então Dona afugenta a aranha com uma rajada de chamas. Dona chora enquanto verifica como ele tá, mas ele começa a pensar em uma maneira de sair dessa situação. Com lágrimas escorrendo dos olhos, Dona diz para Kikoru que vai expor os crimes dele na Ilha Epstein se ele morrer, então ele a repreende com sangue escorrendo da boca e pede para ela não manchar o nome dele. Ela pergunta como ele consegue se mover apesar de ter sido perfurado com veneno letal. Então ele explica que ingeriu o antídoto no instante em que foi atingido pela aranha porque sabia que não havia nenhum curandeiro por perto para ajudá-lo. No entanto, ele revela que o veneno é tão potente que suas mãos ainda estão dormentes. Então ela sugere voltar para a cidade por hoje, mas ele decide que eles devem resolver tudo ali mesmo. Ele explica que eles precisam terminar a missão o quanto antes porque os monstros da floresta, incluindo a aranha, logo estariam indo em direção à cidade. Mas ela lembra que o corpo dele ainda está enfraquecido, então ele promete que vai se recuperar em 10 minutos. Dona então usa magia de gelo para criar uma estrutura ao redor deles e explica que isso os protegeria caso a aranha voltasse. De repente, ela tira o equipamento e explica que tem uma habilidade que anula veneno, o que faz ele perceber que é por isso que ela nunca ficou doente antes. Enquanto segura, Dona explica que conseguiria extrair o veneno do corpo dele fazendo contato e usando os fluidos corporais dela nele, então ele permite que ela faça isso. Ela então trata o corpo dele como um pirulito, mas Kikoru diz que ainda se sente mal, então ela deixa o suco do amor cair direto na boca dele. Kikoru é curado instantaneamente, então ele agradece pela ajuda dando um tapinha na cabeça dela. Enquanto se veste, Dona desfaz a cúpula de gelo, e Kikoru diz que tem um lugar para onde precisa ir com ela. Enquanto isso, o grupo de resgate encontra Enoma em uma caverna, e Maedena a cura com magia branca, mas ela pede desculpas por tê-los colocado em apuros. Ao mesmo tempo, Kikoru e Dona chegam a um prédio onde ele sugere passar a noite, mas Dona acha que ele quer tirar sua virgindade, então ele explica que o plano é usar o abrigo como uma armadilha. Depois de examinar a área, Kikoru de repente chuta um dos cristais ao redor da casa, e isso faz Dona surtar. Então ele explica que a aranha não aparece se o cristal estiver lá. Enquanto caminha até a porta, ele pede para Dona incendiar a casa, fazendo com que ela congele de choque. Algumas horas depois, Kikoru coloca algumas teias em chamas e imediatamente sente a aranha-repel se aproximando, então ele apaga o fogo. Assim que a aranha ataca, Kikoru rapidamente sai do caminho e salta para a árvore atrás dela, mas ainda não tem certeza se conseguirá despistá-la até chegar ao abrigo com um buraco no estômago. Enquanto atravessa a floresta em alta velocidade, ele se lembra de que as coisas mais difíceis de lidar ao enfrentar uma aranha-repel são o veneno e os fios dela, e percebe que morreria se levasse mais um golpe, porque essa aranha-repel é muito mais mortal do que as outras do mesmo tipo.
De repente, a aranha começa a lançar teias por todo lado, mas Kikoro a desvia e pula para uma árvore, percebendo que a aranha é parecida com a dona porque precisa de uma linha de visão para atacar. Quando a aranha repelo avança para atacar, Kikoro pega sua lâmina e salta para fora do caminho, mas fica surpreso porque a aranha não faz nenhuma tentativa de desviar, mesmo ele já tendo demonstrado sua intenção assassina. A aranha tenta transformá-la em um donut com suas pernas afiadas, mas Kikoro desvia do ataque mais uma vez, então a aranha começa a disparar rajadas de teia, que Kikoro evita se movendo como Jackie Chan. Ele faz um espacate entre duas pedras enquanto se segura em um galho e teme que a aranha possa tentar fugir por causa de sua provocação, mas o maior problema é que ele está lutando pela própria vida porque não é bom em parkour. No abrigo, Dona se lembra de Kikoro colocando um talismã no chão e dizendo a ela que, quando ele voltasse, ela deveria fechar os olhos e se preparar para lançar um feitiço avançado. Ele garantiu a ela que colocaria mais alguns talismãs no chão para que ela não precisasse se preocupar em ser atacada. Quando ela perguntou onde poderia usar o banheiro, Kikoro respondeu imediatamente que era para ela fazer ali mesmo, deixando-a apavorada. No presente, Dona está sentada no meio dos talismãs, mas rezando para Kikoro voltar logo porque ela está morrendo de vontade de ir ao banheiro. Por sorte, seu desejo se realiza quando Kikoro chega com a aranha o perseguindo, e a aranha acaba encurralando perto do prédio. Kikoro começa a perder sangue e a ficar atordoado, mas não se incomoda muito porque só precisa parar mais um golpe da aranha para que o plano deles dê certo. Quando a aranha lança sua perna afiada contra ele, Kikoro desvia e ela atravessa a janela, liberando uma onda de chamas que atinge a aranha repelente. 30 minutos antes, Dan estava incendiando o prédio, e Kikoro explicou que ela estava realizando um processo chamado backdraft, que é um fenômeno explosivo que ocorre em cenas de incêndio. De volta ao presente, os membros da aranha começam a cair enquanto ela grita de dor, então Kikoro avança e corta as outras pernas dela. Como ele conseguiu selar os movimentos da aranha, sinaliza para Dona finalizar, então ela dispara um poderoso feitiço de fogo chamado Ignica contra a aranha enquanto Kikoro salta para se esconder atrás de uma pedra. Enquanto está deitado no chão, Kikoro fica aliviado que tudo acabou, mas Dona de repente retorna com metade da roupa destruída pelo próprio ataque, então ele promete emprestar o casaco dele para ela. No entanto, ela de repente se deita sobre o corpo dele e explica que as pernas cederam porque ela está sem mana, mas ele reclama que ela não deveria desabar em cima dele. Kikoro fica surpreso que ela não esteja envergonhada com a situação, então ela explica que está dando um serviço grátis porque ele se esforçou muito naquele dia e parecia super legal, mas o cara não consegue organizar os pensamentos por causa dos peitinhos dela bem na frente dele. De repente, uma rajada de vento sopra, o que faz Dona sentir frio, levando-a a cair em cima de Kikoro de novo, e ela comenta que está prestes a derramar sua cachoeira nele, o que faz ele surtar. Mais tarde, naquela noite, Medina está escrevendo um relatório sobre sua última missão e ela se lembra do incidente picante com Hitomo, então começa a brincar com sua bolachinha para recriar a sensação. Na manhã seguinte, Kikoro acorda, mas ainda está cansado da batalha do dia anterior, e se pergunta por que o ferimento dele continuou mesmo depois de Dona ter usado seus fluidos no corpo dele. Nesse momento, a campainha toca e, quando ele atende, vê Hitomo, que diz que está ali para cuidar dele. Logo depois, ela serve um monte de comida para ele, então ele agradece pela refeição deliciosa, mas fica preocupado porque as outras garotas só sabem cozinhar atrocidades. Quando ela pergunta sobre o ferimento dele, ele diz que tá tudo bem porque Medina cuidou disso no dia anterior, mas ainda tá se sentindo exausto depois de ter se movimentado muito, o que a deixa aliviada. Ela então revela que Dona tá se sentindo estranha por receber o crédito pela derrota da aranha, mas Kikoro diz que tá tudo certo porque foi ela quem deu o golpe final, e que ele não precisa de mais conquistas ou popularidade já que tá se aposentando. No entanto, Hitomo de repente pede para ele as compras com ela. Durante o passeio, Kikoro pergunta o que ela tá comprando, então ela explica que quer comprar ingredientes para o jantar. Kikoro percebe que Hitomo é muito popular no mercado, e ela até ganha brindes dos comerciantes, mas isso deixa confuso, já que ele mora ali há 15 anos, sem nunca ter tido conversas animadas no mercado. De repente, um comerciante entrega a ela um pepino e recomenda que ela use para a polícia o pote de mel, e Kikoro percebe que os degenerados estão, discretamente, tentando se aproveitar dela, então ele a alerta sobre isso. No entanto, Hitomo diz que eles só estão sendo amigáveis com ela e pede para ele cumprimentá-los, mas quando ele vai, os comerciantes começam a ameaçá-lo, achando que ele é o namorado dela. Depois que Hitomo esclarece a situação, eles entregam algumas compras para eles e agradecem a Kikoro por sempre proteger a cidade. Em seguida, Hitomo e Kikoro exploram a cidade alegremente e ajudam alguns idosos aleatórios que encontram pelo caminho.
No caminho de volta, eles encontram alguns garotinhos que pedem para Hitomo brincar com eles, mas um deles cai, então ela o consola dando um abraço. De repente, o garoto começa a brincar com os seios dela, então ela se afasta, mas os meninos de repente a amarram e começam a recriar suas cenas favoritas da Mia Khalifa com ela, enquanto Kikoro assiste chocado. Depois, ela reclama para Kikoro que os meninos estão agindo diferente de como eram antes, mas ele diz que é porque ela os provocou com seus cupcakes. Quando ele pergunta por que ela o levou para passear pela cidade, ela explica que quer que ele tenha consciência de tudo que salvou, para que possa se orgulhar de suas conquistas e se aposentar com um sorriso. Então, ele faz um carinho em sua cabeça e agradece. Alguns dias depois, Kikoro de repente vira o arqueiro verde turbinado, acertando vários monstros de uma árvore com suas flechas, e percebe que faz muito tempo desde a última vez que usou suas flechas, porque estava com medo de acertar as garotas. Noma se juntou ao time porque quer aprender uma coisa ou outra com eles, mas fica surpresa ao ver que eles já derrotaram 10 monstros. Então Kikoro explica que esse é o ritmo normal, com o reconhecimento do Hiton ajudando. Enquanto ela observa o monstro, Kikoro a observa de perto porque suspeita que ela também é uma bomba relógio prestes a explodir em esquisitice, assim como as outras garotas. Enquanto caminham à frente, Kikoro pergunta a Noma por que ela está se juntando a eles, já que ela tem seus próprios companheiros de equipe que são muito mais experientes em combate do que ele. Então ela explica que Yu e Senlik deixaram a cidade, porque o orgulho deles foi ferido depois que Kikoro derrotou a aranha. Naquela época, eles prometeram a ela que um dia se tornariam mais fortes que Kikoro e partiram para treinar na Ilha Paradis. No entanto, Kikoro fica irritado porque os guardas da cidade estão cada vez mais escassos, então ele tem um ataque daqueles até que Hitomo o acalma, prometendo proteger a cidade junto com ele. Nome elogia a habilidade de reconhecimento do Hitomo, dizendo que é melhor do que os sentidos do Homem-Aranha, e Hitomo mostra a habilidade contando para ela sobre algumas cobras rastejando no subsolo, mas acaba sendo puxado para dentro de um buraco pelas cobras de novo. Enquanto as cobras se banqueteiam com seus pacotes de leite, Noma tenta ajudar, mas também acaba se enrolando. Então ela congela as duas com magia de gelo e pede para Kikoro acabar com elas. Depois, Noma agradece ao Kikoro por salvá-la de novo, e ele elogia a magia de gelo dela, dizendo que é tão mortal quanto a arte de gelo do sangue do Doma. Hitomo a elogia por conseguir usar tanto magia negra quanto branca, mas Noma reclama que não consegue aprender nenhum feitiço avançado com eles, e que suas habilidades ainda são insuficientes para o trabalho dela. Ela também aponta que mal consegue derrotar inimigos com um golpe só, e que costuma deixar o golpe final para outra pessoa, como aconteceu antes. Mas Kikoro diz que as falhas dela são aceitáveis comparadas aos inúteis com quem ele normalmente trabalha. Isso a deixa feliz, especialmente porque seus antigos companheiros de equipe sempre a deixavam de lado, e ela agradece por ele enxergá-la como uma guarda de verdade, fazendo corar. Kikoro percebe que Noma tem baixa autoestima porque conhece suas próprias fraquezas, e percebe que ela é a parceira ideal para ele porque age de forma racional, assim como ele. Enquanto a observa, ele percebe que a aparência e a personalidade delicada dela são muito familiares para Noma, e ele sente, meio que sem querer, que poderia continuar no trabalho se pudesse fazer missões com Noma, porque ela parece a namorada que ele sempre quis. Quando Noma pergunta se ele tá bem, ele fica vermelho enquanto diz que tá tudo certo, e percebe que tá reagindo como um colegial inocente perto dela. No entanto, quando o Hitomo comenta que os outros guardas saíram da cidade para proteger Noma, Noma revela que na verdade é um garoto, e isso faz os dois surtarem. Hitomo imediatamente pede desculpas por ter pensado que ele era uma garota, mas Kikoro engole uma boa dose de Copium ao se convencer de que já sabia que Noma era um garoto, e sai para dar uma volta e esfriar a cabeça. Enquanto se afasta, ele diz para si mesmo que tá tudo bem Noma ser um garoto, porque nunca teve sentimentos por ele mesmo, mas de repente começa a correr e chorar, então pula como Super Mario para outra parte da floresta, onde finalmente decide aceitar a derrota. De repente, ele ouve Hitomo gritando por socorro, então corre de volta para salvá-los. Na outra parte da floresta, um slime está dominando Hitomo e Noma, e parte do slime está enfiada na boca do Noma, o que o impede de lançar feitiços. À medida que o abuso do slime fica mais intenso, Noma se surpreende por estar sendo atacado com movimentos tão ousados e tenta bolar um plano, mas tudo parece impossível em seu estado atual. Enquanto isso, a rainha do fanservice está sendo brutalmente provocada pelo outro slime, mas felizmente Kikoro chega e destrói o núcleo do slime com um tiro de flecha. Quando ele vai ver como Noma tá, percebe que ele conseguiu derrotar o slime entrando sorrateiramente nele para destruir seu núcleo. Mas Noma reclama que tá meio cru porque ficou acabado depois de lutar com um único slime.
No entanto, Kikoru diz pra ele se dar algum crédito, porque foi engenhoso o suficiente para derrotar um slime quando Hitomo não conseguiu, e fica impressionado por ele conseguir apontar facilmente os pontos fortes de Noma mesmo tendo acabado de conhecê-lo. No caminho de volta, Noma agradece a Kikoru por deixá-la participar da missão, já que isso ajudou a se reencontrar como guarda e aprender a lutar com o poder da amizade. Ele então revela que não tem amigos com quem possa cooperar, e pede para Kikoru deixá-lo participar das missões de vez em quando, para que possa receber a orientação dele. Quando ele chama Kikoru de mestre, a mente do cara simplesmente fica em branco, então ele aceita o pedido de Noma, mas avisa que sua orientação será rigorosa. Logo depois, eles voltam para a guilda, onde Noma explica para Kikoru que ele tem aquela aparência porque o povo das fadas não tem muita diferença entre homem e mulher, mas Kikoru ainda sente que ele é um caso fora do comum. No dia seguinte, Kikoru se encontra com Enomi e Miso em um campo e informa que não há monstros por perto da floresta, e ele imagina que os monstros mudaram de lugar para outra parte da floresta depois do ataque da aranha. Inoma agradece a Kikoru e pede desculpas por ter deixado ele lidar com as consequências. E Misu também agradece por ele ter resolvido a situação da aranha, mas ele ainda está preocupado porque precisa limpar o galpão que ele e Dona usaram durante a luta. Quando ele pergunta por que Misu tá ali, Enomi explica que tem uma tarefa especial para ela, e isso deixa Misu feliz por finalmente se sentir útil. Nesse momento, algumas vacas aparecem, que Enomi apresenta como vacas de pedra, e ela instrui Misu a quebrar as pedras ao redor dos olhos delas e colocá-las em um pote, já que são usadas para remédios. De repente, a vaca começa a brincar com as almofadas dela, então ela avisa para terem cuidado, mas Misu fica confusa porque seu corpo basicamente é uma tábua de passar roupa. Enquanto cuida das vacas, Inoma confessa para Kikoru que se sente culpada por tê-lo feito se esforçar para lutar contra a aranha, mas ele diz que não é culpa dela, pois foi ele quem negligenciou a existência da aranha esse tempo todo. Ao ver isso, Misu admira o quanto Kikoru é legal, mas ela acidentalmente acerta sua mão com um martelo e grita alto, fazendo com que as vacas fiquem selvagens e comecem a atacar as garotas. Eventualmente, as vacas começam a exagerar na diversão, então Kikoru saca sua lâmina para destruí-las, mas Enomi e Misu imploram para que ele não as machuque. Para salvar Inoma, Misu coloca um travesseiro no peito e isso faz com que as vacas ataquem, achando que ela é uma fábrica natural de leite. Mas o travesseiro acaba rasgando, fazendo com que as vacas recuperem a compostura. No dia seguinte, Kikoru e o grupo exploram uma parte mais profunda da floresta, onde são cercados por uma horda de javalis monstruosos. E como de costume, as lolas começam a reclamar enquanto Hitomo está sendo jogado de um lado para o outro por um monstro de slime. Kikoru ordena que Dona liberte Hitomo, mas a maga inútil diz que já está sem energia, então ele pede para Maedona cobri-los com magia de suporte, só para vê-la tremendo de medo num canto. Como é uma emergência, Hana pede permissão para Kikoru para usar o frenesi, mas antes mesmo dele responder, ela ativa a habilidade e seu cérebro já entra no modo doido. Ao ver isso, Kikoru decide correr para salvar a própria vida, mas Hana imediatamente o agarra e faz suas palhaçadas de sempre enquanto destrói os monstros. Logo depois, Kikoru tá deitado exausto em uma cadeira, e Hitomo pede desculpas por ser inútil, mas diz que tá tudo bem porque foi ele quem avaliou mal a situação. Ele percebe que não consegue proteger mais de uma pessoa porque não tem nenhuma habilidade de ataque ou defesa à distância. E depois de lembrar o quanto as garotas são cheias de falhas, ele pensa em recrutar o Noma, mas percebe que não pode deixar a posição de curandeiro principal para ele. Como o cérebro dele já tá frito, ele dispensa as garotas e avisa que elas vão ter que treinar sozinhas no dia seguinte. Então todos vão embora, mas Hana fica preocupada com ele. No vestiário feminino, as outras garotas fazem bagunça como sempre, mas Hana fica olhando para sua armadura em silêncio. Pouco depois, ela se encontra com Enoma e explica que está incomodada porque não consegue fazer com que Kikoru confie nela, mesmo já tendo salvado os companheiros várias vezes. Hana conta para Enoma que não consegue expressar seus sentimentos para Kikoru sem pensar demais, porque ela não é tão esperta quanto as outras. E, com lágrimas escorrendo dos olhos, ela pergunta para Enomai se fez algo para Kikoru odiá-la. Um tempo depois, Enomai conta para Kikoru tudo o que ouviu de Hana, então ele garante que vai cuidar disso. Mas, ao sair, ele diz para ela juntar suas cinzas se algo acontecer com ele. Mais tarde naquela noite, Kikoru diz aos guardas da Hana para serem sinceros com ela, mas eles reclamam que isso arruinaria o relacionamento deles. Então ele explica que contar para ela sobre o frenesi das flores seria o melhor, porque se ela continuar usando sem controle, pode acabar se machucando. A empregada expressa sua preocupação de que Hana vacilar a habilidade se descobrir sobre isso e entrega a Kikoru um livro, que tem fotos dela em modo frenesi, enquanto diz que eles não vão mais poder ver esse lado brincalhão dela.
Ela pede para ele reconsiderar, mas ele mostra uma fita que conseguiu com a dona, que tem centenas de vídeos do Pornhub da Hannah em modo frenesi, e o mordomo fica chocado ao saber que a dona também se diverte com os clipes da Hannah. Kikoro revela que a fita também contém gravações da jornada deles até agora, e ele planeja convidá-la para sua casa e mostrar os vídeos, então os guardas concordam em cooperar. No entanto, quando ele pede para eles irem com ele até sua casa, todos saem correndo em velocidade relâmpago para evitar a fúria da Hannah, então Kikoro os chama de farsantes. Enquanto isso, Hannah está sentada em sua cama quando recebe uma ligação de Kikoro, que pergunta se ela está livre, e assim que ela confirma que está, ele a convida para ir imediatamente à casa dele. Hannah imediatamente surta, então ele explica que o que precisa dizer é difícil de falar pelo telefone, por isso vai explicar tudo na casa dele. Depois que ele desliga a ligação, Hannah entra na banheira e fica corada enquanto se pergunta se Kikoro realmente não a odeia, mas percebe que Enoma contou a ele sobre a conversa que tiveram mais cedo. Isso faz com que ela chegue à conclusão de que ele está chamando-a para dizer o que sente por ela, então seu coração começa a disparar descontroladamente. Mais tarde naquele dia, Kikoro abre a porta e fica surpreso ao ver Hannah vestindo uma roupa deslumbrante. Quando ela entra na casa dele, ele percebe que ela tá com um cheiro mais floral do que o normal, e ela lhe entrega alguns biscoitos caseiros, mas ele começa a entrar em pânico porque sabe que a comida dela pode ser mais mortal do que uma arma biológica. No entanto, quando ele abre a caixa, vê alguns biscoitos que realmente parecem bons, e ela se gaba dizendo que ficou melhor do que o Gordon Ramsay. Então ele lembra que ainda não provou nenhum. Ele então revela que o motivo de tê-la chamado é para que ela assista a gravação, e ao colocar a fita no aparelho, avisa que o que ela está prestes a ver pode ser mais assustador para ela do que os filmes de sobrenatural. Depois de exibir o vídeo, Kikoro imediatamente pula para longe como um macaco para se proteger, e a mente de Hannah fica em branco ao se ver brincando no modo frenético. Ela o acusa de ter feito vídeo com o ChatGPT, mas Kikoro explica que é assim que ela fica quando entra no modo frenético. Quando o vídeo chega nas partes do sucé, Hannah se joga em cima de Kikoro para bloquear a visão dele, mas ele acaba sendo sufocado pelos peitões enormes dela. Então, para se salvar, ele enfia alguns biscoitos dela na boca dela, o que faz a roupa dela explodir. Eventualmente, ele consegue escapar dela, então ela desliga a televisão e pede para ele emprestar algumas roupas para ela. Quando as coisas se acalmam, Hannah explica para ele que o pai dela era um cavaleiro forte que não conseguia derrotar muitos monstros por causa da agenda apertada. No entanto, um dia, o pai dela elogiou Kikoro, mesmo sendo raro ele elogiar alguém, e isso fez com que ela também passasse a admirar Kikoro. No presente, Hannah chora dizendo que as pessoas em sua casa têm tanto medo dela que não conseguem lhe dizer a verdade, mas seus guardas aparecem de repente e provam que ela está errada, pregando sobre o quanto a amam. Kikoro então explica que não a odeia, e mesmo que sua intenção original fosse fazer com que ela selasse o frenesi, ele mudou de ideia e decidiu que ela deveria usá-lo na próxima batalha, porque é uma habilidade poderosa que salvou tantas pessoas. Hannah se preocupa que isso possa machucá-lo de novo, mas ele explica que ela pode aprender a usar essa habilidade de forma consciente para evitar as consequências negativas. A igreja que adora o pássaro sagrado, a igreja da Fênix e o templo que adora o deus do trovão, Zenith, o templo Zenith, são comandados por feiticeiros brancos e negros, respectivamente, e eles se especializam em campos opostos da magia, por isso se desgostam há décadas. No presente, Kikoro está assistindo a uma representação engraçada dessa rivalidade, enquanto a feiticeira branca, Maedena, e a feiticeira negra, Dona, puxam as bochechas uma da outra na floresta. Kikoro pede para que elas parem, mas os cabeças de vento começam a puxar com mais força em vez disso. Então ele afasta Dona e pergunta o que aconteceu. Dona explica que, enquanto ele e Noma patrulhavam a floresta, ela tentou puxar conversa com Maena usando um assunto que achou que não seria estranho discutir com alguém mais jovem. Naquela época, Dona contou para Maena que ela e Hannah se tornaram grandes amigas por causa do amor em comum por videogames e anime. Quando ela perguntou para Maena sobre seus hobbies, Maena disse que adorava romances de mistério e que o que ela estava lendo no momento tinha ganhado um prêmio. No entanto, Dona fez a jogada mais cruel do manual de todo leitor de mangá ressentido, contou o final da história, e isso fez Maena surtar. No presente, Maena ainda está arrasada por causa do spoiler, e Noma aconselha ela a perdoar a Dona, mas ela continua reclamando das atitudes da Dona. Então Kikoro pede para Dona pedir desculpas. No entanto, enquanto Dona pede desculpas, ela solta mais um spoiler, o que faz Maena surtar ainda mais. Mas ela revela que nunca leu o romance para começo de conversa, fazendo Maena reclamar ainda mais. Maena então percebe que seu chororô faria Noma achá-la meio estranha, então ela explica que sempre é sincera com pessoas de bom senso, e Noma admite que é maravilhoso eles poderem falar o que pensam um pro outro, mas avisa para tomarem cuidado já que estão na floresta.
Vendo isso, Dona percebe que Mayena trata Noma muito melhor do que trata Kikoru e ela mesma. Mas Kikoru não fica surpreso porque sabe que feiticeiros vermelhos que conseguem usar os dois tipos de magia geralmente são escolhidos para serem mediadores entre os feiticeiros das trevas e os feiticeiros brancos. Kikoru diz pra Dona que tá surpreso que Mayena tá se aproximando de outro garoto, já que antes ela tinha pedido orientação pra ele. Mas Dana fica surpresa ao saber que Noma é um garoto, então ela pede pra ele confirmar. Ao ouvir isso, Mayena diz pra ela parar de ser rude chamando Noma de garoto, mas Noma esclarece a situação revelando pra ela que ele é mesmo um garoto, e o choque atinge Dona como uma lâmina atravessando a espinha. Mayena começa a reclamar do fato de que ela planejava se unir a Noma como colegas do Comitê do Enredo Zero, mas como Noma ainda parece um anjo pra ela, Mayena decide tratá-lo como sua melhor amiga daqui pra frente. De repente, eles ouvem uma matilha de monstros se aproximando, então Kikoru corre pra enfrentá-los. Mas Dona reclama que Kikoru tá derrotando todos os monstros, sendo que a sessão de treinamento era pros feiticeiros. Então Noma explica que tá deixando os mais fracos pra eles, já que a criatura que ele correu pra enfrentar é uma poderosa. Eles começam a discutir sobre quem é o mais fraco entre eles, mas Noma vê um monstro tentacular prestes a atacar Dona. Então ela empurra a Dona pra fora do caminho, mas acaba sendo pega pelo monstro tentacular. Enquanto está presa, ela explica que o monstro se chama Burip e avisa para tomarem cuidado, pois ele se camufla como uma planta para pegar suas presas de surpresa. Dona pede para ele tomar cuidado, já que o monstro não mostra misericórdia nem com os meninos, e o Burip prova que ela tá certa ao arrancar a cobertura do garoto, permitindo que ela veja seu elefantinho, o que tira qualquer dúvida sobre o verdadeiro gênero dele. Então Mayena pede para Dona salvá-lo com sua magia negra, mas Dona diz que vai bater nele se ela tentar. Desesperada, Dona joga uma pedra no monstro, mas acaba acertando Noma na barriga. Então Mayena sugere que eles troquem golpes com o monstro enquanto curam repetidamente. Dona discorda do plano, então a dupla voada discute por vários minutos antes de decidir esperar pela Kikoru. No entanto, outro grupo de Burip aparece atrás deles e começa a abusar deles também, enquanto eles imploram por misericórdia. Eventualmente, Kikoru retorna e salva todos eles, destruindo esses monstros profanos, e Noma pede desculpas a ele por causar problemas, mas ele diz que a culpa é dele por não ter visto os monstros a tempo. Noma então pede desculpas por ter mostrado o camarão para as garotas, mas Dona diz que tudo bem porque o osso do amor dele é discretamente mais fofo que o do Kikoru, e isso faz Mayena acusá-los de estarem se paquerando. Dona piora as coisas dizendo que tocou no foguete do Kikoru enquanto ainda estava na embalagem e Mayena duvida dela até ver que Kikoru tá todo sem graça, então ela o chama de esquisito. Um tempo depois, Kikoru tá no campo de treinamento, lutando pela própria vida enquanto desvia de uma enxurrada de ataques da Hana. Mas eventualmente Hana o derruba no chão, então Enomi ativa um feitiço de canção de Niná, que faz ela adormecer. Enquanto a observa, Enomi explica que muitos grupos querem recrutar a Hana porque ela já derrotou mais monstros na cidade do que qualquer outro até agora, mas ela não pode permitir que Hana atue em outro lugar nesse estado atual para evitar mais situações malucas. Kikoru explica que Hana o admira há muito tempo e que o comportamento dela no modo frenesi é resultado desses sentidos aguçados e ele não acha que ela realmente o ame como diz quando tá nesse estado. No salão da guilda, Misue conta pra Izain que sua mãe acompanhou Hana e Kikoru até uma sessão de treinamento nas montanhas, e Izain suspeita que eles possam estar em um triângulo amoroso, então ela corre para encontrá-los. De volta ao campo de treinamento, Hana acorda e tenta pular em cima de Kikoru, mas ele desvia, então ela se prepara para atacar de novo. Vendo isso, Enomi a impede, dizendo que Kikoru impede de garotas mais femininas, então a Hana frenética começa a agir como uma princesa da Disney. No entanto, Enomi percebe que Kikoru tá ferido, então ela cuida do machucado. Mas Hana fica com ciúmes e começa a atacar de novo. Kikoru desvia do ataque, mas a onda de choque rasga o decote de Enomi, então Hana entra na onda também mostrando seus peitos e prensando Kikoru entre os peitões das duas. Depois disso, Hana começa a se sentir mal pelo que fez, então Enomi e Kikoru a consolam. Mas Aising aparece de repente e surta porque acha que estão abandonando ela para começar uma nova família com a Hana. Alguns dias depois, Kikoru e seu grupo se encontram na escola e passam horas se aproximando. Depois da aula, Idamo confessa que o ama e se joga em cima dele, mas ele percebe que toda a proteção de protagonista deles sumiu de repente. De repente, todas as outras garotas também aparecem sem nenhuma proteção de roteiro e derrubam Kikoru no chão enquanto declaram seu amor por ele. Quando Idamo pergunta ao Kikoru o que ele acha delas, Kikoru finalmente acorda desse sonho maluco e fica aliviado ao ver que não derramou nenhum molho branco em si mesmo, então decide se esforçar mais nas missões.
Mais tarde naquele dia, Kikoro e as garotas completam a missão, então Inomi entrega a eles seus salários do mês. Quando Dana pega seu envelope, ela se surpreende ao perceber que só faz um mês desde que se tornou aventureira, porque todo o drama constante fez parecer uma eternidade. Hitomo pergunta a Inomi se tá tudo bem ela receber o dinheiro, já que nunca conseguiu derrotar um monstro sozinha. Mas Inomi diz que tá tudo tranquilo e entrega o pagamento dela enquanto explica que Kikoro a valoriza porque ela é quem mais completou missões com ele. Depois que Hana recebe o pagamento, Hitomo percebe que Mayana ainda não recebeu dela. Então Mayana explica que vai receber o pagamento pela igreja, porque o dinheiro para feiticeiros brancos vem de uma seção da folha de pagamento chamada Seguro de Magia Branca. Hitomo se lembra que viu a coluna do Seguro de Magia Branca quando estava se registrando para se tornar uma aventureira. Então Mayana explica que é um seguro obrigatório que todos os guardas precisam assinar por causa da magia branca, ou seja, o método exclusivo de curar as pessoas. Inomi explica que os salários são divididos em um valor fixo para cada trabalho e uma porcentagem das exterminações, o que significa que cada um deles receberia um valor diferente. No entanto, Hitomo ainda se sente feliz com o valor que recebeu, e Dana declara que vai gastar todo o dinheiro dela em videogames ruins. Enquanto as garotas conversam sobre seus planos, Hitomo diz que quer retribuir a Kikoro por nunca ter desistido dela durante as missões e sempre protegê-la. As outras garotas concordam que ele foi gentil com elas da mesma forma, e começam a pensar em maneiras de deixá-lo feliz. Um tempo depois, as garotas estão tomando banho juntas, e Mayana admite que não sabe nada sobre as preferências de Kikoro. Então Dana explica que é porque ele é um cara que dedicou a vida ao combate. Hana sugere dar uma faca para Kikoro, mas Hitomo diz que é algo que ele já usa normalmente, e Dana sugere que elas deem a juventude com a qual ele sempre sonhou como presente, em vez disso. Na manhã seguinte, Kikoro ainda está dormindo quando alguém entra em seu quarto e tenta agarrá-lo. Então seu modo de autodefesa é ativado, permitindo que ele agarre e imobilize o invasor. No entanto, ele vê que a intrusa é Mayana, que implora para que ele não a machuque. Mas Dana de repente tira uma foto deles naquela posição suspeita e ameaça, de brincadeira, publicar no jornal. Nesse momento, as outras garotas chegam e explicam que o objetivo delas é dar a ele a juventude com a qual sempre sonhou, como recompensa por toda a ajuda que deu. Quando ele pergunta por que elas estão usando uniformes, Dana explica que estão se passando por namoradas de escola dele, mas ele ressalta que é estranho elas terem vindo à casa de um cara solteiro com essas roupas. Dana admite que todo mundo fica olhando para elas na rua enquanto iam para lá, mas Kikoro começa a surtar porque sabe que o vizinho vai começar a chamá-lo de Johnny Sins. Então ela explica que eles podem esclarecer a situação saindo de uma forma saudável. No entanto, Kikoro diz que não tem tempo para brincar com elas, já que planeja encontrar alguém naquele dia. Então Dana decide que elas vão cozinhar e limpar a casa dele enquanto ele estiver fora. De repente ele recebe uma ligação de alguém pedindo para ele ir até lá com a Hitomo, mas ele reclama que sua casa viraria um inferno se a levasse junto. No entanto, a pessoa continua insistindo, então ele finalmente concorda em levá-la mais tarde. Depois de encerrar a ligação, ele explica para todos que vai se encontrar com um guarda estudioso que o ajuda desde pequeno para perguntar por que os monstros ficam tão agressivos quando rastreiam mulheres. Ao ouvir isso, Hitomo concorda em ir com ele, e ele tenta dizer para os outros irem para casa, mas todos declaram que preparariam os melhores pratos do Masterchef para ele. Vendo que não consegue desanimá-los, Kikoro permite e diz para Hitomo que eles partem assim que ele terminar de se preparar. Logo depois, Kikoro e Hitomo chegam a uma livraria onde encontram um diabrete de óculos chamado Mil, que acusa Kikoro de ser mais esquisito que o Hisoka por fazer Hitomo usar um uniforme de marinheiro para agradá-lo. Mas Kikoro explica que ele tá entendendo tudo errado. Mil se apresenta para Hitomo e os leva até seus aposentos privados para explicar tudo direitinho. Em casa, as garotas realmente conseguem preparar uma refeição deliciosa, mas Dana diz que elas só estão copiando o autor da receita, então todas decidem aprimorar a comida por conta própria. De volta à livraria, Mil explica que pessoas normais têm uma taxa de absorção de mana de 1%, mas Hitomo é especial porque sua taxa é de 100%, e a mana que ela perde é instantaneamente recuperada pelas partículas mágicas ao seu redor. O motivo pelo qual ela se recupera tão rápido é que a mana sempre permanece em sua forma mais pura, diferente dos outros humanos, e é por isso que ela é a refeição perfeita para os monstros. Mil também explica que ela é mais sensível do que os outros por causa dessa pureza da mana, e sua mana também se funde com o ambiente com muita facilidade, por isso ela sempre acaba se metendo em confusão. Kikoro pergunta por que os monstros tratam as mulheres de forma diferente dos homens, mas Mil se recusa a responder, dizendo que ele ainda não está pronto para saber. No caminho de volta, Hitomo fica preocupada achando que fez Kikoro perder tempo, mas ele afaga sua cabeça dizendo que não foi perda de tempo, porque ele queria descobrir o segredo dela por si mesmo e agradecê-la por todo o seu esforço.
Quando eles chegam em casa, veem as outras 3 garotas em posições estranhas depois de terem sido derrotadas pela própria comida. No dia seguinte, Enomi deseja boa sorte para a equipe na missão, mas as garotas acabam sendo atacadas pelos monstros de novo, enquanto Kikoro se afoga na frustração. É isso por hoje neste vídeo. Deixa um like se você gostou e assista ao vídeo que está na tela.